Bem-vindos então a este espaço de entrevista aqui na Universidade FM. Hoje vamos fazer um balanço destes 100 dias de gestão da autarquia de Vila Real, presidida por Alexandre Favais, que tomou posse no dia 26 de outubro de 2025. Primeiro que tudo, obrigado Alexandre Favais por estar aqui connosco. Obrigado eu pelo convite. Vamos fazer o balanço de 100 dias, mas o melhor é começar mesmo pela atualidade, não é? Como é que estão a ocorrer estas ocorrências todas que têm estado a acontecer em Vila Real? Felizmente, olhando para o país, penso eu, de uma forma mais calma, mas de qualquer forma, como é que a Câmara tem socorrido tudo o que tem acontecido em termos de proteção civil nestes dias? Bem, de facto, têm sido dias muito exigentes e, se calhar, começaria naturalmente, em primeiro lugar, por agradecer o generoso convite, portanto, para podermos estar aqui. E o meu segundo agradecimento é precisamente para todos os agentes da Proteção Civil. De facto, têm sido dias muito intensos, quer a nossa Proteção Civil Municipal, portanto, quer os nossos bombeiros sempre incansáveis e também os nossos presidentes de junta, que são muitas das vezes os agentes de Proteção Civil mais próximos do local. Tem tido nos últimos tempos, de facto, muito trabalho, relembrando que tivemos episódios, portanto, também de neve, portanto, aqui na área circundante, tivemos, de facto, também agora a chuva persistente, que tem felizmente, e quando digo felizmente, em termos comparativos com aquilo que são as realidades de outros locais, portanto, do nosso país, tem provocado alguns danos em alguma queda, portanto, de alguns taludes, portanto, também de alguns muros. Não temos neste momento, penso eu, temos apenas uma estrada que está intransitável, mas que a breve prazo, portanto, será novamente reaberta, pelo menos de natureza significativa em termos de rede viária. E, portanto, isto deveu-se ao esforço muito grande, todos estes que atrás identifiquei, e tem permitido, apesar das dificuldades, a adversidade do tempo e principalmente a duração, portanto, lembrando que já estamos há muitos dias de forma persistente, portanto, com quantidades também em termos de pluviosidade particularmente significativas. Os solos estão muito saturados, a capacidade de absorção da água é diminuta e, portanto, naturalmente tem provocado alguns estragos, como disse, principalmente, portanto, nessa questão de bermas de taludes, também algumas estradas que agora apresentam outros danos, portanto, que nós, logo que seja oportuno, iremos tentar reparar, mas, como disse, felizmente o balanço até este momento não permite-nos dizer que não provocou danos ainda muito significativos, mas que estaremos naturalmente atentos àquilo que possam ser os próximos dias, tentando naturalmente agir de forma preventiva onde tal é possível, e temos feito também, por exemplo, no abate de algumas árvores que, de facto, aquilo que nós íamos percebendo é que elas poderiam colocar em risco, portanto, pessoas e bens, mas também, evidentemente, reagindo a todas aquelas que têm sido as ocorrências que 24 horas por dia nos têm chegado, portanto, e que temos tentado resolver, sempre em articulação com os restantes agentes, da melhor forma possível. Em relação aos incêndios, há uma série de trabalhos que estão a ser feitos que podem, se calhar, já estar a tentar minorar os efeitos, não é? Porque a água vem por aí abaixo do vão abaixo e há uma série de suportes que já se tenho visto, que estão a ser feitos por parte de trabalhos que estão a ser feitos de sustentação. Sim, de sustentação daquilo que são as bermas, os taludes. De alguma forma isto é um trabalho que é feito, por um lado, pelo ICNF, portanto, que de facto é o grande responsável por aquilo que é a gestão e intervenção, precisamente ao nível da estabilização, tanto no Parque Natural de Alvão, mas também aquilo que são as intervenções que nós temos feito, precisamente para conter algumas das dificuldades, portanto, que nos vamos observando no terreno, e, portanto, como disse bem Luís, portanto, permitirá, esperamos nós, que os efeitos nefastos que se verificaram com aquilo que foram os grandes incêndios também deste verão, acabam por não ter um impacto ainda maior, portanto, precisamente nesta altura. Muito bem, então, encerrado este período aqui um pouco da atualidade, que é importante, vamos então pegar nestes 100 anos. 100 anos também também é verdade. Também 100 anos. Foram os 100 anos de Vila Real, mas então agora estes 100 dias, Alexandre Favais, estes 100 dias trouxeram alguma novidade? Portanto, o Alexandre Favais já era Presidente da Câmara antes de ganhar estas eleições, portanto, se calhar não houve grandes novidades, mas pode ter acontecido alguma situação nova, alguma coisa que não se estava à espera, alguma coisa pelo positivo ou pelo negativo, claro. Não é? Bem, apesar de facto já ter tido a oportunidade no último mandato de ter desempenhado funções numa determinada altura, na regime de substituição, portanto, do Presidente da altura, e depois, de facto, após o ter abdicado, portanto, e o de manter funções enquanto Presidente da Câmara Municipal, naturalmente, portanto, este quadro político, ou melhor, desde a tomada de posse, sinto-me naturalmente totalmente legitimado para poder, de alguma maneira, também ir introduzindo algumas dinâmicas que, como disse o Luís, e muitas delas vêm já, portanto, daquilo que eram dinâmicas que vinham do anterior Executivo, daquilo que eram um conjunto de processos que
estavam já a ser gerados, mas também naturalmente imprimir um outro rumo numa ou noutra situação que entendemos que devíamos também poder fazer. Deixe-me dizer, portanto, que este tem sido 100 dias essencialmente vinculados a dois aspectos que me parecem absolutamente determinantes. Por um lado, aquilo que foi a elaboração muito rigorosa de um orçamento municipal, portanto, como foi referido, é um orçamento que é o maior de sempre que o Executivo apresentou, portanto, foram 128 milhões de euros, portanto, ele irá cifrar-se em breve na ordem dos 142 milhões de euros, sensivelmente. Muito, e isto implicou um reforço do orçamento de cerca de 23,7 milhões de euros face ao ano anterior, e este orçamento, portanto, foi muito vocacionado, digamos assim, para aquilo que é o investimento. Cerca de 60% da sua estrutura está direcionada precisamente para o investimento. Face ao orçamento anterior, estamos a falar de mais cerca de 17,7 milhões de euros que nós iremos canalizar precisamente para deixar no território, no terreno. Não estamos a falar de atividades correntes, não estamos a falar muitas vezes de aspectos que se diluem no dia-a-dia, mas sim capacitar o território, não apenas para hoje, mas para o futuro. E, portanto, este foi um grande desafio, foi um desafio, de facto, em termos daquilo que é a captação também de fundos estruturais, ou seja, fundos comunitários, e aqui também temos um reforço face ao ano anterior, portanto, de cerca de 15,7%, aliás, 15,7 milhões de euros, assim é que é, portanto, face ao orçamento anterior, mas também dizer que foi, e aí está a ser uma altura, em que nós estamos a pegar naquilo que são um conjunto de projetos, um conjunto de dossiês que vinham a ser transitados e que estamos a fazer a sua planificação visando a sua conclusão, mas também, naturalmente, como eu disse ainda há pouco, abrir novas dinâmicas, novas formas, digamos assim, de avaliar aquilo que é as necessidades, porque de dia a dia as necessidades são diferenciadas e, portanto, e acho que este tem sido um trabalho também particularmente relevante. Um segundo grande desafio é também, por força de um conjunto de circunstâncias, a reestruturação funcional da Câmara Municipal, portanto, que estamos também a preparar, visando nos ajustar a uma nova realidade também, em termos daquilo que é o nosso funcionamento, aquilo que entendemos que é como prioritário e que, portanto, também nos tem consumido, de facto, alguns momentos de preocupação, de reflexão interna, mas principalmente de partilha, visando encontrar uma solução que seja equilibrada. E, portanto, estas são duas daquilo, diria, nestes primeiros 100 dias, as duas grandes preocupações. Mas, e não sei se era essa a questão que o Luís eventualmente iria colocar, estamos realmente na altura de poder avançar com grandes projetos e muita intervenção, portanto, em espaço público, portanto, no nosso Conselho. Permito-me dizer, Luís, aliás, de uma forma mais ou menos simples, que uma das nossas preocupações nestes 100 dias, também em termos daquilo que é a gestão camarária, foi olharmos para dois aspectos que nós fizemos. Portanto, como foi dada a nota pública, nós comprometemos, portanto, quando nos apresentamos a eleições, com 100 medidas que inscrevemos no nosso programa eleitoral. Mas depois também, fruto daquilo que foram as ações de campanha, e se as pessoas, algumas estiveram atentas a isso, eu andei sempre com um caderno, portanto, onde ia fazendo alguns apontamentos de alguns assuntos que nos iam partilhando, portanto, que de alguma maneira as diferentes associações, coletividades e entidades entendiam, portanto, como sendo desejável podermos fazer aí alguns reajustes. Então, aquilo que nós estivemos a fazer foi precisamente compilar toda essa informação e depois dessa informação estar toda compilada, portanto, podermos fazer um plano estrutural organizado a 4 anos, visando dar resposta, e esperemos que assim seja, a todas as medidas, portanto, que nos propusemos, mas também aquelas que outros nos foram lançando. Foi também para mim, portanto, 100 dias de aproximação a um conjunto de novas dinâmicas também, enquanto Presidente, nesse caso, o Conselho de Administração da ADIN, portanto, uma empresa que neste momento é intermunicipal, também aquilo que tem sido os novos desafios, portanto, também da minha integração enquanto elemento do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, portanto, que me tem permitido naturalmente também, por um lado, aprender, mas também contribuir com aquilo que é a visão de um território de baixa densidade, como é o caso do nosso interior norte, e, portanto, tem sido dias de muito e intenso trabalho, muito intenso trabalho. Eu tenho aqui uma série de questões de vários assuntos, mas começando já por ali, pela ADIN. A ADIN vai continuar desta forma organizada? Vai ter alguma alteração? Neste momento, a ADIN, portanto, aquilo que os acionistas estão a fazer é precisamente tal como acontece em cada um dos executivos,
analisar aquilo que é o ponto de partida, ou seja, perceber de facto aquilo que são um conjunto de investimentos, portanto, que estão pensados, que estão mapeados, naquilo que são os diferentes municípios, portanto, que fazem parte da sua Constituição, percebendo de alguma forma se é necessário fazer alguma reestruturação funcional e organizativa na própria empresa. Relembrar que é uma empresa que já tem um volume bastante considerável em termos de faturação, superior a 20 milhões de euros, portanto, exige de facto já muito trabalho que poderá implicar, e efetivamente, não há decisões tomadas, mas que poderão implicar alguns ajustes naquilo que é a sua forma interna, portanto, em termos de organização, e portanto, que permitam naturalmente ainda dar melhor resposta aos diferentes municípios, aos diferentes acionistas e, enfim, último, aqueles que são mais importantes, que são os cidadãos. Então, vamos agora continuar aí nas empresas municipais, porque há novidades nas outras empresas também, não é? Sim, neste em momento, termos de portanto, organização, pelo menos. Aquilo que nós fizemos, portanto, fruto, aliás, de como foi domínio público, a quando da passagem do ex-presidente do Conselho de Administração da Vila Real Social, portanto, no caso do professor José Maria Magalhães, que foi candidato, no caso vencedor, também das eleições autárquicas, portanto, do último ano, e perante a sua imediata, portanto, como é óbvio, pedido de suspensão de funções, portanto, e a sua substituição, havia necessidade também de ser constituído um novo Conselho de Administração. E precisamente foi isso que nós fizemos, portanto, de acordo com o preceituado legal, percebendo uma coisa que me parece absolutamente determinante, relembrar que a Vila Real Social, portanto, e aquilo que é a sua missão, num muito curto espaço de tempo, haverá aumentado aquilo que é o seu parque habitacional, portanto, vamos, e essa é uma boa notícia, no dia 20 já celebrar a escritura pública, portanto, para as 180 habitações da Quinta do Centenário, portanto, serão mais 180 habitações que, em termos de gestão e manutenção, vão estar acometidas precisamente à Vila Real Social, aumentando de forma muito significativa, evidentemente, aquilo que será o seu trabalho, e por isso mesmo seria necessário reorganizar, portanto, também esse mesmo Conselho de Administração, algo que ocorreu na última semana, portanto, na última reunião de Câmara, estando nesta altura novamente constituído e no pleno, portanto, também em plenas funções. Então vamos saber aqui do próprio Presidente da Câmara qual é a nova Constituição, não é? Neste momento, portanto, o seu Presidente é o José Manuel Miranda Silva, portanto, depois teremos também o Mário Moraes e temos também a Lúcia Silveira, portanto, são duas pessoas que estiveram, no caso o Mário e a Lúcia, portanto, também eram elementos integrantes daquilo que foi a lista que foi proposta à Câmara Municipal, duas pessoas independentes também, um deles, como sabem, jurista, portanto, no caso do Mário, no caso da Lúcia, portanto, alguém ligado à área social e, portanto, quisemos fazer uma proposta para a eleição deste Conselho de Administração, uma proposta no conjunto de pessoas que, de alguma forma, reunissem diferentes áreas do saber, diferentes competências e que permitam dar uma resposta certamente igualmente valiosa, tal como aconteceram com outros, igualmente valiosa naquilo que é os novos desafios que a Vila Real Social vai ter à frente. Então vamos agora para a habitação, que já foi aqui também focada. A habitação é um dos pontos importantes em Vila Real, então um ponto importante também na candidatura. Portanto, estas 180 casas, quando é que as pessoas começam a poder no dia 20, adquirir portanto, a sua chave e como é que foi este processo, que também é importante explicar, claro, este processo de escolha de quem é que vai ocupar essas habitações. Bem, permito-me então aí dar duas ou três notas que me parecem relevantes. Portanto, o primeiro grande passo é este, portanto, ou seja, é a Câmara Municipal fazer o processo de aquisição, portanto, das habitações, dado que elas neste momento não são suas, e isso irá acontecer já no dia 20, de forma paralela, portanto, e respondendo claramente àquilo que foi a questão de como é que foi esse processo de seleção. Relembrar que a atribuição de habitação social, desde que o anterior executivo entrou, passou a ser entregue de acordo com um regulamento, portanto, que está aprovado na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, um regulamento claro, que neste caso dividiu quer a tipologia, portanto, de espaços disponíveis, mas também, como é óbvio, as condições que as pessoas apresentavam, dividindo, digamos assim, portanto, em dois grandes domínios, aqueles que foram candidaturas apresentadas por pessoas que tinham condições habitacionais indignas e, portanto, e outras que não se inscreviam precisamente nessa mesma matriz, e permite-me dizer que com estas 180 habitações, portanto, que vão ser em breve disponibilizadas, diria que teremos o processo encerrado até ao final do primeiro semestre deste ano, a totalidade das casas entregues, portanto, porque aquilo que foi a seleção já ocorreu, já aconteceu a audiência prévia, estamos neste momento a elaborar precisamente aquilo que são os documentos finais, portanto, também para apresentar ao IRU, portanto, que é de facto também a instituição que vai apoiar a aquisição, portanto, e que nós teremos que cumprir
de forma muito rigorosa e objetiva aquilo que são os critérios identificados precisamente pelo próprio IRU, portanto, e esse trabalho já está a ser feito, mas dizia eu que com estas 180 habitações e com mais algumas intervenções que nós já temos projetadas, todas as candidaturas, portanto, que foram inscritas ou categorizadas como sendo pessoas que apresentavam condições indignas em termos habitacionais, ficarão devidamente garantidas. Isto não quer dizer que se esgota o problema da habitação, como é óbvio em Vila Real. No entanto, aqueles que, à partida, portanto, e de acordo com o regulamento e aquilo que foram os dados que apresentaram em cada uma das candidaturas, portanto, essa situação ficará, digamos assim, ultrapassada. No entanto, isto não nos deixará, como é óbvio, portanto, satisfeitos. Já estamos também nesse contexto a proceder à aquisição do projeto final, ou melhor, dos projetos de especialidade, para depois podermos arranjar forma de financiar a construção do bloco J, relembrando que este bloco é precisamente um bloco destinado ao arrendamento jovem, 36 habitações também, e estamos neste momento também a avaliar mais algumas casas, portanto, que existem no concelho de Vila Real e que nós eventualmente possamos adquirir para reabilitar, portanto, e depois também disponibilizar para a habitação social, porque se espera, num processo de reorganização daquilo que é a afetação de fundos comunitários também, de acordo com uma diretriz que foi emanada, como é óbvio, do processo negocial do Estado Central com a Comunidade Europeia, houve necessidade de fazer um processo de reafetação de algumas verbas e, por isso mesmo, todos os municípios viram, no caso da Cimedouro, reduzida, portanto, alguma da verba que lhe tinha sido atribuída, portanto, em termos de financiamento FEDER, mas foi apresentada, portanto, como contrapartida, um reforço de verbas tendentes àquilo que pudesse ser o seu encaminhamento para a habitação social. Por isso mesmo, portanto, o município de Vila Real, habitação social, habitação a custos controlados, portanto, e nas diversas modalidades. Aquilo que o município de Vila Real está a fazer é, tal como aconteceu no passado, é, de uma forma muito célere, preparar um conjunto de dossiês, um conjunto de projetos que nos permitam, logo que essas linhas de financiamento, portanto, estejam abertas, nos podemos candidatar e reforçar esse parque habitacional. Relembrar que, evidentemente, toda esta dinâmica em termos de habitação me permite ainda aqui colocar mais duas realidades. Relembrar que a Universidade de Trás-os-Montes autor um investimento também superior a 20 milhões de euros e da sua exclusiva responsabilidade está a recuperar, portanto, um conjunto de camas e está a aumentar a sua capacidade, portanto, tem mais cerca de 600 camas, que também durante este ano, portanto, se espera que o processo também esteja naturalmente concluído e aquilo que nós vamos assistindo é que também a dinâmica em termos privados, portanto, tem de alguma forma também tido uma postura bastante presente, digamos até pujante, naquilo que é a apresentação de um conjunto de intenções, precisamente, portanto, de construção de mais habitação, que esperamos nós, naturalmente, que todas estas dinâmicas de natureza pública, seja ela da Câmara Municipal, seja de outra entidade, mas também as dinâmicas de natureza privada, permitam que a oferta seja mais significativa, maior e, portanto, e como é óbvio, com maior oferta, esperar também que aquilo que são os valores que são um problema nacional, portanto, que existe, que são os valores para a habitação, portanto, de alguma forma, se regulem, portanto, e de alguma maneira também possamos dar uma resposta. A Câmara também tem habitação na zona da Rua dos Ferreiros, ali em todo aquele bairro. Exatamente, portanto, nós... O que é que está a ser feito? Está a ser feita a recuperação? A recuperação, precisamente, é aquilo que eu dizia, ou seja, se esses são alguns exemplos, aliás, ainda hoje de manhã, precisamente, estávamos a discutir em sede daquilo que é a análise, portanto, da proposta de internalização do saldo transitado do exercício anterior. Parte dele, por exemplo, já ficou canalizado para podermos continuar este processo de aquisição de mais habitações precisamente na Rua dos Ferreiros, esperando naturalmente que os processos negociais com os seus proprietários também corram pelo melhor. Portanto, e precisamente nessa rua, uma rua que hoje basta passar, se percebe, quer da dinâmica privada, quer da dinâmica pública, começa de facto a estar muitíssimo bem arranjada, muito bem composta, portanto, e alguns edifícios estavam devolutos hoje, felizmente, estarem também direcionados para a habitação, mas como digo, este trabalho, portanto, da avaliação de espaços existentes para nos permitir, portanto, reforçar o parque habitacional, não se vai esgotar na Rua dos Ferreiros. Relembrando que também um dos compromissos que nós tivemos e que estamos a estudar é a possibilidade de criação de ARUs, portanto, nas zonas ou nos aglomerados mais rurais, ou seja, nos núcleos mais centrais, também aplicar benefícios fiscais tendentes àquilo que possa ser o incentivo de recuperação do edificado e a sua disponibilização também para a habitação, portanto, para o arrendamento acessível, portanto, a outra tipologia que, entretanto, nós consigamos alavancar. Então não vou sair aí da Rua dos Ferreiros porque nós temos ali um problema com um elevador que está parado há tempo demais.
É verdade, portanto, aliás, é domínio público que aquele elevador, fruto certamente daquilo que é o processo construtivo, tem apresentado algumas dificuldades. Ele neste momento está em pleno, aliás, para ser agora totalmente correto. Está plenamente parado. Não, eu vou dizer o que é plenamente. Ele está, neste momento foi arranjado, portanto, damos indicação que de facto ele estará em plenas condições para ser reaberto. Aquilo que nós estamos a perceber é fruto daquilo que são este tempo também. Se não haverá problemas que de alguma forma, portanto, impeçam o seu normal funcionamento. Temos feito essas testagens, esperemos que em breve, portanto, este problema está resolvido. Aquilo que nós já informamos, portanto, também aquela que foi a empresa construtora, é que caso de facto, porque aquilo que se tem verificado é, ele é colocado em funcionamento e passado algum tempo, portanto, volta a estar inoperacional, caso de facto, portanto, esta solução que tem sido, ou estas soluções que têm sido aplicadas não resultem, portanto, de fazermos uma mudança sobre a sua responsabilidade, portanto, sobre a empresa, que terá que dar naturalmente garantia por aquilo que foi lá instalado, terá que nos apresentar uma proposta alternativa para, como é óbvio, portanto, resolvermos esta situação de forma definitiva. Já agora, e antes de entrarmos pelo trânsito, há uma outra obra que também não é uma obra, a Rua Nova está cortada ao trânsito desde novembro, por causa da fachada do edifício que caiu. Aquilo está parado há tanto tempo, porque é que não abre a rua? Porque aquilo há um constrangimento enorme, porque as pessoas todas que vêm atrás do antigo liceu fazem a volta ali por trás, têm todas que sair por ali, para além do estacionamento do cemitério, e portanto cria ali um grande problema. Muita gente me pergunta, mas porquê é que a rua ainda continua fechada? Continua porque de facto nós vivemos num país em que, e acho que isso é um aspecto positivo, aquilo que são também os direitos e as garantias da maior parte dos cidadãos, portanto, na maior parte das vezes de facto são aspectos que nós entendemos como positivos, mas existem outros que às vezes criam estas situações como aquelas que estamos a falar. Ou seja, relembrar que esta situação é provocada por por aquilo que é propriedade privada, portanto ainda ontem voltou a cair num outro edifício, mais parte de uma fachada nessa rua. O município de Vila Real, obrigatoriamente, aquilo que terá que fazer é notificar o proprietário, visando, portanto, a sua notificação para a recuperação, reabilitação, ou colocar, pelo menos, portanto, fazer as intervenções que permitam que a rua fosse aberta em segurança. Esse processo ocorreu, portanto, ou seja, houve a notificação. O proprietário tem um tempo, efetivamente está previsto na lei, que durante esse tempo, portanto, a Câmara Municipal não poderá fazer mais nada, tem apenas que aguardar. Como ele não executou aquilo que a Câmara Municipal imediatamente fez, foi notificá-lo a dizer que iria elaborar o orçamento, portanto, visando a realização das obras de forma coerciva, algo que já fez. Depois de ter o orçamento nas suas mãos, tem que voltar a comunicar ao proprietário a dizer: o orçamento é este, faz, portanto, o proprietário, ou fazemos nós, portanto, de forma coerciva. Estamos nessa fase, portanto, ele tem mais alguns dias, poucos, para ou executar as obras, ou caso não as execute, portanto, será a Câmara que as irá executar e depois irá, evidentemente, acionar todos os meios para recuperar aquilo que for a verba que é investida. Ou seja, é um processo formal, burocrático, demasiadamente dilatado no tempo para aquilo que é o normal constrangimento, como pode imaginar. Portanto, está ali precisamente nas imediações da Câmara Municipal, assistimos a isso todos os dias. Portanto, como é óbvio, a Câmara tem todo o interesse em que essa situação fosse reposta, portanto, em termos de normalidade, no menor espaço de tempo possível, mas, como dizia, estas questões de natureza legal e formal obrigam a que tenhamos que cumprir todas estas etapas. Portanto, diria que estamos perto da última, portanto, e seja à sua responsabilidade, seja pela responsabilidade da Câmara Municipal de forma coerciva, portanto, esta situação também naturalmente terá que voltar a tornar-se possível, portanto, circular naquelas vias. Muito bem, então vamos continuar aí nesta área das obras, das grandes obras. Foi anunciado um parque de tourinhas e grandes alterações. O que é que se perspectiva então para ali, para aquela zona? Vamos então explicar aqui aos nossos ouvintes. Quer que fale só de tourinhas ou quer que fale de grandes obras? Portanto, elas são... Aproveitamos as restantes obras. Então permite-me, portanto, podemos começar precisamente por aí. Portanto, fruto de uma articulação na altura com a Sra. Ministra do Ambiente, aliás, nós já tínhamos de algum tempo esta parte elaborado um master plan, portanto, aliás, esta ideia do Parque Ecológico de Tourinhas já vem há muitos anos. O Presidente Manuel Martins. Exatamente, portanto, já vem há muitos anos. Portanto, nunca acabou, certamente por diferentes motivos, ser materializada. Penso eu que em 2020, sensivelmente, portanto, a Câmara Municipal, e depois penso que depois recuperou o processo um pouco mais à frente, em 2021,
2023, se não falha a memória, elaboramos um master plan, ou seja, uma ideia global para aquele projeto, e fruto de uma vinda, portanto, a ser a Ministra do Ambiente, infelizmente numa época particularmente complicada, que foi precisamente a altura dos incêndios florestais, nós apresentamos esta ideia à senhora Ministra, portanto, aquilo que queríamos de alguma forma projetar para aquela área. E, felizmente, portanto, houve compromisso da parte da Sra. Ministra, de forma faseada, a fazer um apoio de cerca de 3 milhões de euros. Sublinho que esse apoio não tutela aquilo que será a necessidade total de intervenção, que se projeta em 3,3 a 3,5 milhões de euros, dependendo de um aspecto relacionado com a passagem de cabos elétricos, portanto, de média tensão, portanto, ali naquela zona, portanto, e o que fazer precisamente com esses cabos. E aquilo que será essa grande intervenção será de dotarmos o nosso Conselho de mais um espaço verde, um parque portanto, de usufruto coletivo, que permitirá, Luís, fazer aqui uma coisa que me parece importante, que é praticamente à volta da cintura do Conselho, portanto, termos precisamente zonas de fruição, portanto, ligadas à biodiversidade. Temos o Parque Ecológico de Tourinhas, temos o campus universitário, temos o Parque Corgo, temos os passadiços também do Corgo, portanto, e permitirá fechar esta mancha, portanto, e criar ali precisamente um espaço de fruição, um espaço que terá uma preocupação que é o ser o mais naturalizado possível, portanto, pouca será a sua artificialização, mas que será dotado de um conjunto de infraestruturas que permitam, de facto, que tenhamos ali mais, diria, uma pérola, tal como acontece com o Parque Corgo, portanto, uma pérola à disposição de toda a comunidade. Mas também dizer, portanto, em termos daquilo que são... Mas aquilo convém também dizer, também vai haver habitação ali naquela zona, vai haver um espaço para habitação. A habitação, portanto, que lá está prevista, portanto, foi aquela que de há muito tempo esta parte também já estava projetada, quando foi na altura do plano de urbanização, portanto, se bem se lembram, que esteve, portanto, em vigor em 2000 e não tenho agora a data exata, mas já lá chegarei, portanto, o plano de urbanização que foi feito à altura permitiu reordenar, portanto, também a construção que estava prevista para ali. Aliás, os índices construtivos, portanto, são mais baixos do que eles estavam aprovados em sede de PDM, mas, de facto, portanto, existem ali direitos adquiridos, portanto, em termos de construção de habitação. O Parque Ecológico de Tourinhas em nada conflitua, ou a habitação que está já a ser construída ou aquela que está projetada, em momento algum, portanto, está em terreno que estava desde a primeira fase prevista, portanto, para ser o Parque Ecológico de Tourinhas. Aliás, o que está a ser feito é tentar compatibilizar essa mesma construção com aquilo que venha a ser a infraestruturação do Parque Ecológico de Tourinhas. Falando de grandes obras, portanto, depois de um incidente, portanto, que temos todos a lamentar, temos hoje o complexo de Codesais, agora, de facto, já a mostrar, portanto, a sua dimensão, portanto, e aquilo que é a relevância, portanto, também deste equipamento desportivo, portanto, ao Concelho de Vila Real e, portanto, felizmente estamos nesta altura já a fazer uma reprogramação em termos do plano de trabalhos que tente recuperar algum do tempo que foi perdido com aquilo que foi o incidente, portanto, porque de facto o empreiteiro não pode continuar numa determinada zona, não pode continuar os trabalhos enquanto não foi devidamente autorizado e, portanto, esta também é uma obra que irá, evidentemente, ultrapassar este ano económico, portanto, em termos da sua execução. Temos também aquilo que é a zona de acolhimento empresarial, a primeira fase, portanto, que também se espera que esses 89 lotes, portanto, no final deste semestre já estejam à disposição também portanto, das empresas que se queiram cá instalar, empresas essas que trarão naturalmente emprego e esperamos, como é óbvio, também emprego qualificado, portanto, permitindo também... Vai-se conseguir cumprir esses prazos com estas obras que estão a decorrer com este tempo, mau tempo? A questão, precisamente, o que se tem verificado é isso, é que há sempre como há movimentação de terras, percebemos que isso traz uma dificuldade adicional. A obra, apesar de tudo, portanto, está a avançar bem, portanto, o dado que temos é que ela estará concluída no primeiro semestre, mas sabemos todos, portanto, que muitas das vezes aquilo que poderá ser algum lançado reajuste. Mas também dizer, portanto, que temos uma outra grande obra, portanto, que está relacionada com a área da reabilitação urbana, portanto, vamos continuar mais algumas intervenções naquilo que é a malha urbana da cidade. Temos neste momento, e de acordo com aquilo que está projetado, também um plano em termos de manutenção e valorização da rede viária nas zonas rurais, que também, como eu me tinha comprometido, anualmente terá uma dotação
de pelo menos 1,5 milhões de euros, portanto, e ela neste momento já está a ser preparada para também ser lançada, portanto, especificamente uma intervenção no mundo rural, portanto, isto também é particularmente relevante. Irá já à próxima reunião de Câmara, tudo indica, também algo que é um projeto que há muito tempo, portanto, é reclamado, que é a requalificação do Complexo Desportivo de Monte da Forque, numa intervenção que se projeta na ordem dos 2,6 milhões de euros. Uma empreitada já está entregue, a segunda empreitada, que é maior, portanto, esteve em concurso, irá, portanto, certamente a proposta de adjudicação à próxima reunião de Câmara. Permite-me também falar de uma outra grande obra, portanto, já foi lançada, o Museu da Louça Preta de Visalhães, portanto, que permitirá também, neste domínio da salvaguarda deste património material, também dar aqui uma alavanca muitíssimo importante no que se refere à valorização, à promoção turística, portanto, também aquilo que é o serviço educativo ligado ao Barro Negro de Visalhães. Dizer também que esperamos que num prazo de um mês tenhamos lançado o procedimento concursal de requalificação da Escola Camilo Castelo Branco, uma intervenção que se projeta, portanto, na ordem dos 18 milhões de euros, portanto, que será a reabilitação do existente, mas também a expansão, relembrando que este investimento se justifica também pela inexistência de um espaço desportivo, portanto, nesta escola, e que finalmente, portanto, ficará alavancado e que nós iremos candidatar também a fundos comunitários até 31 de março, no caso da Escola Camilo Castelo Branco. Teremos também já em fase bastante adiantada, aliás o Master Plan já está neste momento concluído e até meados do mês de maio teremos o projeto de requalificação da Escola Monsenhor Jónio de Amaral e Morgado Mateus, que iremos também candidatar até ao final do mês de junho, portanto, isso tudo correr bem, esperemos que assim seja, podemos ter também lançamento desta empreitada, portanto, no arranque do próximo ano civil, portanto, é uma grande intervenção. Permite-me também falar em dois, ou melhor, numa obra e num projeto. No que diz respeito a uma obra, portanto, e certamente será um dos assuntos que o Luís quererá falar, está relacionado com a questão do trânsito e do estacionamento, já que falamos há pouco na Rua dos Ferreiros, lembrar, portanto, que existe um projeto, portanto, para a instalação de um parque de estacionamento precisamente no edifício conhecido como edifício Hotel do Parque. Aquilo que nós iremos fazer é, o projeto será uno, no entanto a obra será feita a 2 tempos, portanto, neste ano iremos já avançar com a obra, portanto, para aumentar ali uma capacidade de estacionamento de 54 lugares, portanto, que serão instalados no logradouro, portanto, desse edifício e, portanto, e em seguida iremos lançar a obra, portanto, que será interior, portanto, será precisamente, e por isso mesmo também em termos técnicos mais complexa, portanto, será feita no interior do edifício, portanto, aos quais então irão ser acrescentados mais 50 lugares. Dizer que teremos também um grande projeto. Este não é uma obra, portanto, mas é um grande projeto do nosso ponto de vista, que é a possibilidade de instalação, e portanto iremos já fazer esses estudos, de instalação de um porto seco em Vila Real. Ou seja, portanto, aquilo que nós entendemos é que Vila Real de facto está numa posição privilegiada em toda esta zona norte, está no sítio certo, portanto, entre aquilo que é a nossa área, portanto, mais litoral, neste caso a área metropolitana do Porto, portanto, e toda esta mancha, portanto, na zona norte, e também a sua interligação à Espanha, portanto, nós estamos aqui precisamente neste centro geodésico, e entendemos que Vila Real, até por aquilo que já são as estruturas rodoviárias que estão instaladas, e aquilo que esperamos seja, de facto, portanto, uma realidade que é, em termos do plano ferroviário, podemos ter a alta velocidade também nesta nossa zona, de podermos aqui ter uma grande plataforma ligada à área logística, portanto, e que me parece, portanto, que teremos condições para poder precisamente também alavancar. Este é também um grande projeto, portanto, que de alguma forma nos pode também posicionar em toda esta área da região norte e que gostaríamos de perceber de a viabilidade. O que estiver ao nosso alcance, tudo irá ser feito. E onde é que seria? Isso vou-me permitir neste momento não abrir, apenas para evitar questões relacionadas com especulação imobiliária, portanto tudo mais, mas como digo, portanto será fácil fazer também essa análise. Estaremos sempre a falar de zonas, portanto, que tenham nós rodoviários já devidamente constituídos e consolidados, portanto, e será também um grande projeto. Mas também me permito dizer, portanto, e num curto espaço, mais algumas, portanto, vão estar concluídas. Neste caso, refiro-me ao pavilhão de Escola de Ocão,
pavilhão Fausto de Carvalhais, portanto, que se espera que no final do mês de março, portanto, esteja novamente ao dispor, em primeiro lugar, daquilo que é a comunidade educativa, que é essa a sua principal missão, mas também, evidentemente, também à disposição da comunidade. E, portanto, estamos a falar de um conjunto muito diversificado de intervenções. Temos uma outra que há pouco não falei. O nosso Centro de Ciência, portanto, também verá aquilo que é a sua parte expositiva ser totalmente reconfigurada, portanto, ali, e teremos ali certamente um espaço ligado às novas tecnologias que vai permitir fazer a visitação do Parque Natural do Alvão no nosso Centro de Ciência, como se estivéssemos no Parque também do Alvão. Portanto, será certamente uma forma de valorização, potenciação, mas também de preservação deste nosso património, portanto, natural. E, portanto, diria que temos mais algumas ambições. Dizer que, em passar, eu vou-me calar no que diz respeito às obras, portanto, temos aqui mais 2 grandes desafios. Um que estava inscrito, de facto, já no nosso programa eleitoral, que está relacionado com a negociação com a Câmara Municipal de Vimioso, tendente àquilo que seja a aquisição de edifício contíguo ao Conservatório de Vila Real, portanto, que terá que ser negociado com, como disse, com essa Câmara Municipal. E também, portanto, estamos neste momento a envidar esforços de poder avançar com a aquisição de um edifício em pleno centro histórico, portanto, para instalar também aí, portanto, um conjunto de serviços municipais e que terão esta dupla vantagem, ou seja, por um lado, como é óbvio, portanto, criarmos um espaço, um serviço de atendimento mais uniformizado, mais verticalizado também, e que será certamente importante naquilo que é a resposta dada aos nossos concidadãos, mas também dar aqui uma mensagem muito clara, portanto, da parte do município na valorização daquilo que é o nosso centro histórico, colocando precisamente serviços, aumentando serviços e levando aí o maior número de pessoas, precisamente, a essa malha do centro histórico. Por falar em centro histórico, então, relembrar, portanto, que estamos neste momento a aguardar o parecer, por um lado, em primeiro lugar, da PSP, portanto, e depois do Ministério da Administração Interna, no que diz respeito também a outro projeto que nos comprometemos, portanto, e que já está feito uma avaliação muito profunda, portanto, dessa mesma intervenção. Portanto, refiro-me concretamente à videovigilância urbana, portanto, como digo, nós neste momento não iremos lançar o concurso enquanto não tivermos a aprovação, portanto, por parte das entidades competentes relativamente àquilo que possa ser a sua instalação, e, portanto, e, claro, isto também será um grande projeto. E um outro, portanto, relacionado com o Centro Histórico, que foi apresentado precisamente nesta segunda-feira, num investimento global de cerca de 980 mil euros, que são os bairros comerciais digitais, que vai envolver nesta fase cerca de 150 lojistas do Centro Histórico, naquilo que é um apoio à transição digital, às vendas online, portanto, à valorização do comércio local, trazendo esse mesmo comércio local para aquilo que são também novas dinâmicas, que esperamos que, evidentemente, também seja uma importante ferramenta que se disponibiliza e articula com estes nossos agentes económicos e que melhora, evidentemente, aquilo que é o seu índice de vendas. Portanto, muitas áreas. Só duas dúvidas. Uma é em relação a esse imóvel que é da Câmara Municipal de Vimioso, que aliás chegou a estar à venda, esta não é? pública, Nesta exatamente. pública. Isso depois qual é que é a ideia? Portanto, se a Câmara adquirir, não é? O nosso objetivo, em primeiro lugar, portanto, será, e parece-me importante aqui Fica ali colocar. na montra da cidade. Na montra da cidade, estamos a falar precisamente daquilo que é nosso espaço de visitas. O objetivo, portanto, isso é claro, será a expansão, portanto, daquilo que é o atual conservatório. Pode não esgotar a totalidade do edifício, lembrando que o edifício neste momento comporta 2 valências atualmente. Por um lado, também aquilo que é um conjunto de habitações, pessoas que moram lá, portanto, que naturalmente têm que ver devidamente salvaguardadas, portanto, aquilo que é a existência de outra habitação, portanto, que lhe permita, como é óbvio, portanto, poderem sair de lá, mas estarem numa posição confortável, mas também alguns espaços comerciais, não todos, alguns espaços comerciais, portanto, que legitimamente, portanto, também lá estão instalados e tem que se encontrar uma solução, portanto, visando a sua saída, portanto. Depois de ele estar na nossa posse, iremos fazer também essa articulação nestes 2 domínios, portanto, e depois tentarmos candidatar também ao financiamento para a recuperação do edifício que esteja essencialmente direcionado para a principal missão do Conservatório, que é uma missão de natureza educativa, mas neste caso também de ensino artístico, portanto será um espaço também ligado às artes, à produção criativa, à realização de oficinas, ou seja, um espaço multifuncional, portanto, que nós esperamos ter naquilo que é uma das nossas zonas novas da cidade. Então esse espaço de apoio aos municípios não é aí?
Não é aí, é noutro sítio, Mas exatamente. ainda não, Será em ainda- pleno centro histórico, exatamente naquilo que é a nossa malha urbana, portanto não me permito neste momento a dizer, porque como digo, é um processo negocial, portanto que está a ocorrer, esperamos que chegue a bom porto, portanto é uma intenção que o município de facto tem, e também neste domínio, portanto há pouco não falei, estamos também já num estado bastante avançado também em termos de elaboração do projeto e, portanto, depois do projeto vamos também tentar encontrar financiamento para a recuperação do edifício da Escola Carvalho Araújo, portanto, que é um edifício, como sabe, neste momento alberga essencialmente instituições ligadas à área social. É esse o objetivo também que se mantenha, é continuar a albergá-las, mas também com outras condições, num processo articulado, portanto, e mais próximo entre essas instituições e a Câmara Municipal, portanto, e também neste aspecto, portanto, o projeto já está, como disse, em estado bastante avançado, portanto, a sua elaboração. A seguir é tentarmos encontrar formas, portanto, de operacionalizar. Então vamos passar ao trânsito, que já houve algumas alterações, que já foram aprovadas em reunião de Câmara, mas vamos falar um bocadinho dessas alterações, qual foi essa necessidade dessas alterações e também o que é que se pode perspectivar aqui para proximamente. Bem, de facto, portanto, aquilo que nós fomos verificando é que existiam alguns constrangimentos, portanto, relativamente a algumas opções que estavam tomadas. No caso, portanto, uma das opções que foi neste momento aprovada foi a viragem, portanto, à esquerda, ali junto ao pavilhão dos desportos. Aliás, uma viragem que a maior parte dos automobilistas já fazia de forma irregular, portanto, e criava aqui algumas dificuldades. A avaliação dos nossos serviços técnicos, portanto, é que, dada a dimensão da via, seria possível, sem provocar constrangimentos, apesar de não ser, em termos daquilo que o Código da Estrada desejável, essas viragens à esquerda, de facto ali não é uma zona que se antecipe, portanto, a existência de problemas, portanto, e essa materialização, portanto, essa viragem à esquerda, em breve irá ser operacionalizada. Também, portanto, estamos neste momento, o processo já está bastante adiantado em termos de aquisição do projeto, portanto, está a ser neste momento também elaborado para instalarmos ou reorganizarmos, portanto, ali as viragens junto ao Pioledo, portanto, um compromisso também que foi assumido, portanto, e que em breve iremos dar nota da solução que encontramos precisamente para permitir que essa viragem à esquerda possa ocorrer. Perceberemos os moldes, portanto, em que ela irá ser proposta também. Depois, aquilo que nós percebemos foi ali junto à Biblioteca Municipal, portanto, nos arrumamentos contíguos, que existia um conjunto de incidentes, portanto, particularmente relevantes com os dissuasores que estavam instalados e, portanto, a Câmara Municipal o que irá é reconfigurar a tipologia dos dissuasores, ou seja, não será a sua retirada, mas sim a sua colocação com outra tipologia que permita, como é óbvio, a salvaguarda, portanto, no caso daqueles que serão os peões, mas também os ciclistas, portanto, que usam a ciclovia numa zona que é particularmente movimentada, mas ao mesmo tempo, portanto, diminuir a probabilidade da ocorrência de incidentes naquela zona também. Portanto, esses dois aspectos estão neste momento, portanto, também em fase já da sua implementação. Perceberemos a necessidade de fazer alguns reajustes semelhantes a estes na cidade. Estamos também, já neste momento, porque estamos em arranque de ano económico, a fazer também a contratualização de um plano, portanto, que avalie todo o sentido de trânsito no Concelho da Real, relembrando que o último plano que foi feito, à altura, portanto, se justificava, mas em todos os últimos anos houve uma intervenção em mais de 100 artérias, portanto, naquilo que são a nossa malha urbana. E, portanto, é necessário, depois dessa intervenção, perceber se aquilo que é o plano de trânsito, portanto, e os fluxos que estão neste momento instituídos, se fazem sentido, se é necessário fazer esse reajuste, e em vez de estarmos a fazer uma avaliação, desculpando o termo, caso a caso, teremos de ter uma análise global, portanto, e articulada em todos esses mesmos fluxos. As intervenções que estão neste momento a ser propostas são aquelas que nós temos a certeza absoluta, portanto, também que irão permitir uma melhor fluidez de trânsito. Temos mais algumas intervenções, precisamente ali junto ao espaço que está distrito aos oleiros também, e que nós percebemos que existe ali um ligeiro constrangimento entre as pessoas que querem dirigir para o centro da cidade e aquelas que querem virar em direção ao Piaget, à Escola das Árvores. Portanto, nós vamos fazer ali algum reajuste que vai permitir ter duas vias perfeitamente identificadas, portanto, em termos de trânsito, e vamos ali também eliminar esse mesmo nó. Estamos a analisar também
há algumas intervenções já à volta daquilo que é a zona do terminal rodoviário, que possam também facilitar a mobilidade e a interligação entre aquilo que é o trânsito normal, portanto, e aquilo que também é o trânsito que naturalmente é aumentado com os autocarros, portanto, que se dirigem para lá. Portanto, e vamos também tentar ali fazer algumas intervenções, portanto, que certamente vão melhorar também essa mesma fluidez. Diria que estamos a fazer o nosso trabalho, relembrando que uma das grandes intervenções que nós fomos falando está relacionado com a interligação entre a Avenida 1º de Maio também e a Ponte Metálica. Neste momento nós voltamos a articular com os proprietários, portanto os terrenos, que nós teremos que de alguma forma ter autorização para concluir o projeto, portanto, para a instalação desta ponte metálica, e os dados que nós temos no momento em que estamos aqui a falar são extremamente positivos, ou seja, que não teremos necessidade de avançar com qualquer expropriação, portanto poderemos chegar a um acordo tendente àquilo que possa ser a autorização para a elaboração desses mesmos estudos. Claro, depois avançando com a obra teremos que ter um segundo nível de análise, mas neste momento estamos apenas a falar dos estudos e, portanto, esperemos também que num curto espaço de tempo possamos ter também este grande projeto em termos daquilo que é a elaboração desses estudos, portanto, devidamente concluídos, e que depois, numa segunda fase, portanto, nós consigamos alavancar essa intervenção, que estamos perfeitamente convencidos, portanto, que de forma articulada com outras intervenções irão melhorar também a fluidez, portanto, naquilo que é a malha urbana da cidade de Vila Real. Estamos a caminhar rapidamente para uma hora de conversa, portanto, para chegar perto do fim. Um tema central na nossa cidade é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Que relação com a UTAD, como é que tem estado e que importância é que pode ter este curso de Medicina que agora se aproxima de ser a realidade? Absolutamente, repara, a nossa relação, portanto, é simbiótica, e diria que Vila Real não existe sem a UTAD, e é muito importante também para a UTAD uma cidade como Vila Real, um destino universitário, portanto, que acolhe bem os seus universitários. Aquilo que nós temos percebido, portanto, com a anterior reitoria, também com esta, portanto, mesmo em situação de transição, é que os grandes desafios que se nos colocam, portanto, estamos lado a lado, portanto, procurando as melhores soluções. Ainda recentemente, portanto, fizemos uma reunião com o Sr. Reitor, onde refletimos, de, entre outros aspectos, duas situações particulares, uma delas relacionada com aquilo que foi uma conquista sem dúvida muito relevante, portanto, para toda a nossa região, não apenas para Vila Real enquanto concelho, portanto, que é precisamente o curso de Medicina, aquilo que trará de bom, evidentemente, em termos de capacidade e de atração de novos alunos, aquilo que certamente será a melhoria também dos cuidados de saúde na nossa região, mas também a valorização e projeção da UTAD, portanto, noutros domínios. Acho que isso é particularmente relevante. Portanto, dizia que nós tivemos recentemente já a falar no que diz respeito à instalação de uma linha exclusivamente dedicada ao transporte de alunos entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e também a nossa ULS, portanto o Centro Hospitalar, e isso é um projeto, portanto, que neste momento está a ser analisado, portanto, e que aguardamos informações da Universidade para depois, junto da entidade que detém a concessão dos transportes públicos, podermos alavancar. Também um dos outros grandes, digamos assim, assuntos que foram refletidos estava relacionado com a articulação entre a Universidade e também a Câmara Municipal no que se refere aos horários de funcionamento das bibliotecas, a necessidade ou não de existência de um espaço de estudo noturno. Portanto, sim, foi um dos assuntos do exatamente, próprio debate que tivemos. Do próprio debate, portanto, é algo que está a ser analisado. A Universidade tem algumas respostas, a Câmara Municipal também trouxe outras para cima da mesa. Vamos tentar compatibilizar também neste domínio, dar claramente aqui um sinal, mas diria, portanto, que a nossa relação com a Universidade, portanto, enquanto polo, evidentemente, construtor de conhecimento, portanto, e a sua relevância em toda esta região, portanto, a relação não poderia ser outra que não fosse esta de estarmos completamente à disposição da Universidade, e o mesmo se verifica em sentido contrário, para trabalharmos em conjunto e para ajudarmos a que toda esta região, portanto, que muitas das vezes nós percebemos que a nossa grande característica e capacidade é a resiliência, portanto, de facto, nos permita continuar a termos aqui um território capaz, infraestruturado, em termos de conhecimento muito válido, portanto, e achamos que nitidamente, pese embora ainda possamos aprofundar um ou outro domínio de articulação, aquilo que esta relação, já assim o foi no passado, assim é no presente e assim se espera que seja no futuro também, portanto, seja muito, muito, muito proveitosa.
a grande bandeira de Vila Real são as suas corridas. Este ano o MO vai se manter tal como o ano passado, não é? O formato. Sim, neste momento, portanto, nós estamos num processo, se bem se lembram, portanto, foi assinado um pré-acordo, portanto, também com a entidade detentora, portanto, dos direitos relativamente àquilo que é o TCR. No entanto, as nossas corridas não se esgotam precisamente apenas nessa prova, portanto, teremos certamente um cartaz automobilístico muito exigente, vai ser uma grande pressão, portanto, a quantidade de provas que se projetam e prevêem, portanto, para esse fim de semana, para fazer deste mais um fim de semana absolutamente épico, compatibilizando aquilo que é, evidentemente, as competições internacionais com aquelas que também são, para nós, muito, muito importantes e que nós queremos sempre acolher da melhor forma, que é a área dos clássicos, ou seja, o Campeonato Nacional dos Clássicos, mas também o Circuito de Portugal de Velocidade, portanto o CPV, que de facto também está com uma pujança particularmente relevante e que este ano terão também uma presença muito significativa. E esta bandeira, portanto, será para manter. Estamos ainda a negociar mais alguns aspectos, portanto vamos ver a sua evolução nos próximos tempos, mas dizer, Luís, portanto, e acho que era importante também referi-lo, que toda esta intervenção, todo este trabalho, todo este conjunto de atividades tem sido possível, mantendo também um assunto que ainda não falamos, mas que eu gostaria de destacar, que é a questão da fiscalidade, ou seja, mais uma vez, portanto, o município, e depois no ano passado ter iniciado esse processo de redução daquilo que era a taxa de comparticipação em sede de IRS, portanto, novamente ter reduzido, passando de 4,75 para 4,5. É um trabalho que iremos continuar, evidentemente, também a fazer, mas no que diz respeito à questão do IMI, também fazermos algo, do meu ponto de vista, absolutamente determinante, que é, neste momento, esta análise de redução de IMI ser indexada, portanto, a projetos de facto particularmente relevantes e impactantes e por isso mesmo, e até público-alvo, portanto, que nós gostaríamos de alavancar, estruturar, ajudar e efetivamente a fixarem-se em Vila Real. Por exemplo, daí que nós fizemos de forma complementar àquilo que já é o benefício que o Estado Central prevê, para jovens de até 35 anos que queiram adquirir habitação permanente, a primeira habitação no Concelho de Vila Real até 250 mil euros, tem uma isenção de IMI adicional de mais 5 anos. Portanto, ou seja, será esta política também em termos fiscais responsável, que nos permite, evidentemente, ter receita que consiga dar respostas sociais e educativas, portanto, nas mais diversas áreas, na área da biodiversidade, na área, portanto, também da intervenção no espaço público, mas ao mesmo tempo também de forma progressiva fazemos este reajuste naquilo que é a nossa estrutura também em termos fiscais. Vila Real precisa de mais qualquer coisa para além das corridas. Precisa de qualquer coisa que mantenha as pessoas a vir a Vila Real durante o ano todo quando não há corridas. O que é que se pode fazer? Mais fácil será fazer um tipo de museu, certamente. Já se falou até sobre isso. Mas é preciso realmente fazer com que quem gosta de corridas, quem gosta de procurar Vila Real para se recordar das corridas, ver onde isto acontece, que haja qualquer coisa que o mantenha ligado e claro, que traga, em termos disso, turismo à cidade, certamente. Acho que, evidentemente, aquilo que é a atração turística, portanto, Vila Real, portanto, como é óbvio, não se esgota nas corridas, portanto, teremos que combater naturalmente aquilo que é a sazonalidade, portanto, que muitas vezes se verifica nesses fenómenos. E por isso mesmo, portanto, nós temos que preparar e infraestruturar aquilo que é o nosso território, portanto, estamos a fazê-lo em diversas áreas, no que diz respeito especificamente ao assunto que o Luís estava a abordar, que é a questão do circuito. Quando é que temos um museu das corridas de Vila Real, onde as pessoas ao longo de um ano podem vir visitar? Nós, neste momento... portanto, tudo aquilo que recorda, porque eu recordo que há muita informação sobre o circuito de Vila Real, muita fotografia, muitos vídeos, muita informação. Disponibilizar isso às pessoas, se calhar até alguns carros que competiram em Vila Real que estão disponíveis para estar em exposição, tudo isso. Nós estamos neste momento, portanto, num estudo prévio de 2 localizações precisamente para podermos pensar, e o compromisso que foi feito no sede da candidatura foi elaborar o projeto tendente à construção do Museu do Circuito, portanto este é o nosso compromisso, portanto é esses mesmos estudos, esse projeto estar feito. Como digo, temos neste momento 2 localizações, portanto, pensadas, teremos que ser em articulação com outras dinâmicas, portanto, em qual dos dois é que fará sentido, para depois, caso de facto, portanto, esteja escolhido, e esperemos que isso ocorra durante este ano, portanto, esteja escolhido o espaço, possamos negociar com os proprietários
desse mesma área, portanto, a sua aquisição, para depois aí sim podemos avançar com o projeto, portanto, também de elaboração e construção desse museu de circuito. Aliás, estamos neste momento, Luís, portanto, a dar os passos tendentes, portanto, àquilo que possa vir a ser num futuro museu de circuito e que permita manter aquilo que é naturalmente a atração turística ligada às corridas, permita valorizar a história, portanto, de mais de 94 anos, portanto, que tem o circuito de Vila Real e as suas 54 edições, se não me falha a memória, mas também, de alguma maneira, continuar a projetar e valorizar, portanto, aquilo que se espera que seja uma bandeira, portanto, que fará de Vila Real a capital do automobilismo em termos nacionais. Aquilo que nós estamos a fazer, Luís, portanto, de uma forma, volto a dizer, muito consistente, muito equilibrada, muito ponderada, é preparar o futuro de Vila Real. Portanto, a nossa intervenção não se quer apenas que tenha resultados para os próximos 3 ou 4 anos, não é este ciclo autárquico, portanto, queremos que, de alguma maneira, algumas das nossas intervenções permitam deixar o território infraestruturado para muitos anos, tendo aqui um conjunto de projetos estruturantes, como aqueles que nós já aqui falamos, sejam portos secos, sejam efetivamente também a questão das zonas de acolhimento empresarial, que é o grande desafio, relembrando que existe um outro compromisso, que já estão neste momento a ser elaborados os projetos também, portanto, para depois encontrarmos financiamento, que é a duplicação da capacidade instalada no Reja Douro Parque, portanto, quando falamos de empresas, falamos daquelas que evidentemente têm diversas categorias, esta área das novas tecnologias, as bases, efetivamente também daquilo que são as empresas de base tecnológica, portanto, são especialmente relevantes, portanto, e queremos também ter aqui uma palavra em termos do seu acolhimento e, portanto, esperamos ter a médio prazo, portanto, muito boas notícias também nesse domínio. Não dá para perguntar tudo, portanto vou aqui chegar então ao final para umas perguntas mais rápidas, mas que acho que também são importantes. A estrutura de variação mudou, as próprias pessoas, houve pessoas que mudaram, portanto de 5 vereadores passámos a 4 por parte do Partido Socialista. Tem trazido alguma mudança? Tem-se acomodado essa... Relembro, e mesmo as alterações dos próprios pessoas que estavam, não é? As pessoas, evidentemente, sendo pessoas diferentes, naturalmente as formas de estar são, algumas delas diferentes, portanto, relembrando que dos 4 vereadores, 3, portanto, já tiveram funções executivas, portanto, no meu caso, também a ser a vereadora Mara Minhava, portanto, e o vereador Carlos Silva, aquele que hoje desempenha funções diferentes do que elas desempenhava é o vereador José Claudino, portanto, e que evidentemente terá a sua visão, portanto, que respeitando, como é óbvio, aquilo que tem sido este legado, portanto, também permitirá criar dinâmicas adicionais, portanto, esse trabalho tem sido muito produtivo, muito fácil, portanto, essa articulação entre todos. Relembro que, de facto, já no anterior executivo, apesar dos 5 vereadores, só 4 é que tinham funções executivas, portanto, isso de alguma maneira permitiu mais facilmente acomodar a algumas situações e, por outro lado, também tem implicado da minha parte, além daquilo que são as funções de Presidente, continuar a manter alguns dos pelouros que vinha já tendo, que implicam, evidentemente, um esforço adicional, mas também me permito dizer, implicam também uma gratificação muito grande continuar a estar ligado aos mesmos. E, portanto, diria que esse processo tem sido feito de forma serena, equilibrada e principalmente focado naquilo que é o mais importante, que é o superinteresse dos vilarrealenses. E a oposição? Como é que tem sido essa relação com a oposição, com a novidade também de termos um vereador pela primeira vez do Chega e os outros 2 vereadores do PSD? Aquilo que nós temos dito é, portanto, independentemente das visões que cada um tem para o Conselho, portanto, elas são naturalmente diferentes, mas vamos percebendo que existe algo que nos une a todos, portanto, que é aquilo que é a qualidade de vida e de bem-estar, portanto, do nosso Conselho, da nossa região. Por isso mesmo temos encontrado, em alguns momentos, como é óbvio, pontos de discórdia, portanto, isso é perfeitamente natural, mas diria que na esmagadora maioria, portanto, dos assuntos, aquilo que nós temos verificado é que temos tido posições consensualizadas, posições equilibradas também, portanto, diria numa frase que é feita, mas que se aplica perfeitamente, é muito mais aquilo que nos une, e neste caso o que nos une é Vila Real do que aquilo que nos separa, que são, naturalmente, algumas visões diferenciadas, portanto, e como é óbvio, portanto, nós fomos legitimados pelos vilarrealenses para colocarmos em prática o nosso programa, é esse que iremos colocar, o que não quer dizer que não tenhamos uma postura, como é óbvio, reflexiva, de partilha, de ouvir efetivamente, portanto, também sugestões e sempre que entendamos que as sugestões da nossa oposição são uma mais-valia, portanto, cá estaremos para as acolher
com a mesma naturalidade que esperamos que a oposição também acolha, de facto, aquilo que é a nossa visão para o Conselho. Nós não tivemos muito tempo para falar das freguesias, mas como é que tem sido a relação com os novos presidentes, alguns deles, outros antigos, também boa, alguns que mudaram também, deixaram de ser do Partido Socialista, e, portanto, como é que tem sido essa e qual é a maior parte das preocupações que tens dos presidentes de junta? Deixe-me dizer, portanto, que neste caso não existem presidentes de junta de freguesia do Partido Socialista, independentes ou do PST. Existem presidentes de junta e é nessa qualidade que, de facto, para mim é mais importante vê-los. Porquê? Porque existe também algo que os une, portanto, a todos, que é a defesa da sua terra, portanto, de forma muito intransigente. Tem sido um desafio, como sempre foi, portanto, em todos os mandatos. Como é óbvio, portanto, aquilo que é a postura dos presidentes de junta é tentar reclamar naturalmente o melhor para a sua terra. Temos feito um trabalho muito interessante e aqui já me permito dizer que, de uma forma mais ou menos simples, nós iremos aumentar, por exemplo, a delegação de competências, portanto, da Câmara Municipal às juntas em 25% as verbas que são transferidas, portanto, um reforço particularmente significativo. No primeiro ano de mandato, portanto, ser feito esse reforço, depois de um trabalho articulado envolvendo independentes, envolvendo autarcas eleitos pelo PS, pelo PST, portanto, nós conseguimos chegar a um consenso, portanto, relativamente àquilo que é essa mesma delegação de competências, e volto a sublinhar, 25% de aumento, portanto, das verbas transferidas é particularmente significativo, e as grandes preocupações acabam por ser, muitas das vezes, a rede viária, portanto, e por isso mesmo ainda há pouco disse que temos um plano, de facto, portanto, que vai ser superior a 1,5 milhões de euros, portanto, anual para a intervenção nessa rede viária, portanto, e depois também permitir esta infraestruturação no terreno, portanto, aquilo que são os conhecidos contratos de programa, portanto, que estamos a negociar. Diria que aquilo que é o objetivo e a grande preocupação dos presidentes de junta, à sua dimensão, é exatamente a mesma que nós temos enquanto o Conselho. É preparar o Conselho para o futuro, preparar as suas freguesias para o futuro, criar novas dinâmicas, criar novos serviços, sermos mais ambiciosos. É isso que está a acontecer com todos. Alexandre Favais, 100 dias aqui mais ou menos resumido dentro dos temas que eu aqui trouxe e também de alguns que o próprio Presidente trouxe, uma hora completa. Para final, que mensagem deixar aqui aos vilarrealenses neste ano de 26 e, no fundo, neste início de mandato? Bem, em relação ao ano de 26, portanto, cada vez mais é essa a visão que eu tenho, é vivermos todos um dia de cada vez e pensarmos que o mais importante de facto, portanto, é a nossa saúde, o nosso bem-estar, portanto, porque vamos assistindo diariamente a um conjunto de situações com as quais somos confrontados, que percebemos que às vezes aquilo que é mais básico e que nós não relevamos muito, portanto, é sem dúvida o mais importante. E o grande desejo é que tenhamos um ano sereno, pacífico, com saúde, e isso é relevante. Uma mensagem, portanto, diria, de uma forma mais prospectiva, que estes próximos dias, portanto, aqueles que irão tutelar, evidentemente, ainda os mais de 1000 dias que iremos ter, portanto, em termos de funções durante este mandato, sejam tão proveitosos para a Vila Real quanto estes primeiros 100. Da nossa parte, a parte do Executivo, da minha parte, em termos pessoais e em termos institucionais, tudo farei para defender o superior interesse de Vila Real, da nossa região, dos vilarrealenses, e certamente, portanto, termos um Conselho ainda melhor preparado para os desafios que se colocam neste, infelizmente, país que nós percebemos, e é uma frase que eu uso com alguma regularidade, infelizmente se inclina para o litoral e se afunda em direção ao sul, e que nós teremos que naturalmente combater. Nós vamos percebendo é que nestes territórios existem gente muito capaz, gente que quer por vontade morar cá, fazer a sua vida cá, lutar pela sua terra e pela sua região, portanto, e da minha parte serei mais um feroz combatente, portanto, nesse grande desafio de aproximar, ou melhor, de alguma forma defender aquilo que muitas das vezes ouvimos, portanto, em palavras, mas que é muito difícil materializar, que é a coesão territorial. Portanto, defender esta coesão será isso que eu gostaria, portanto, de ter como base estrutural para aquilo que é a realidade dentro do nosso Conselho e do nosso Conselho face àquilo que é a realidade nacional. Muito obrigado, Alexandre Favais, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real.